Olá, sejam todos bem-vindos. O fascismo, enquanto ideologia, certamente foi algo histórico, algo realizado e algo que tem componentes específicos. Contudo, foi tão impactante na cultura que até hoje nós temos traços que nos aproximam do fascismo, ou melhor, até hoje nós vemos alguns elementos forjados pela ideologia fascista como que absorvidos pelo senso comum e manifestos por muitas pessoas como se fossem verdades universais, quando na verdade são componentes de uma ideologia que a gente pode estudar em termos históricos. É o que faz João Huygens no seu O Mínimo sobre a ideologia fascista, que eu vou resumir brevemente no vídeo de hoje. Para quem não conhece o João Huygens, ele tem um canal aqui no YouTube em que ele fala sobre justamente fascismo, nacionalsocialismo, tudo aquilo que aconteceu nos anos 30, comparações com a ideologia comunista. Então ele é um estudioso dessas ideologias, mas ele começou estudando o fascismo justamente para tentar compreender como nós poderíamos corrigir esta disseminação, esse uso indiscriminado do termo fascista que nós observamos no debate político contemporâneo. Então há um uso indiscriminado, porque de fato o fascismo foi um movimento que não aconteceu apenas na Itália, mas aí a gente tem que discriminar o fascismo propriamente dito, enquanto ideologia constituída, tendo em Gentili um dos seus teóricos principais, na verdade, o grande sintetizador do fascismo, e tem uma cartilha e está associado ao nome de Mussolini. É preciso discriminar, diferenciar isso dos demais, digamos assim, fascismos genéricos que surgiram na Europa, naquele período dos anos 30, né, em volta, em torno das duas grandes tentativas de regimes totalitários que foram o nacionalsocialismo e o fascismo. Lembrando que, como o próprio João Huygens aponta nesse livro, os fascistas queriam constituir um Estado totalitário e não conseguiram, enquanto os alemães foram um pouquinho mais bem-sucedidos. E as demais ditaduras europeias desse período dos anos 30 têm muitos pontos em comum com o fascismo italiano, mas não exprimem exatamente o que foi aquela ideologia. E o João Huygens explica para vocês tudo isso, a diferença entre o fascismo genérico ou a ideologia mesma, sintetizada por Gentili a partir de componentes anteriores. Ele faz então essa diferença entre fascismo genérico ou ideológico. Segundo, a relação entre o fascismo e a ascensão do Benito Mussolini, porque o fascismo como ideologia pensada realmente, forjada para possibilitar ao líder político carismático Benito Mussolini a implementação de um Estado totalitário na Itália, de fato girou em torno dele. Então o Huygens vai explicar no seu O Mínimo sobre a ideologia fascista, no segundo capítulo, após no primeiro ter diferenciado na introdução, ele diferencia o fascismo genérico do ideológico. Para dizer, houve sim uma ideologia, embora também exista o fascismo genérico, que já foi tratado, aliás, num outro volume da coleção O Mínimo, que você pode comprar junto com essa aqui. Então, após ter feito essa diferenciação, ele explica que ele vai tratar o fascismo enquanto a ideologia sintetizada pelo Gentili a partir de certos componentes específicos já presentes no debate político italiano. No segundo capítulo, em que ele alia, em que ele atrela e mostra a relação entre o fascismo e Benito Mussolini, ele mostra de que forma que o Mussolini foi uma figura central em torno da qual uma série de intelectuais vão propor o que será a ideologia fascista que lhe facultaria, que lhe permitiria implementar um governo totalitário. Então, o Benito Mussolini atraiu para perto de si uma série de candidatos a intelectuais do regime, e nesse sentido ele foi a figura carismática em torno da qual a ideologia foi constituída. Mas o que o Huygens quer dizer aqui? Ele fala, olha, não é que primeiro existiu a ideologia fascista, depois Mussolini chega ao poder com ela, não.
Benito Mussolini era um eminente político, foi uma figura importante no Partido Socialista e tem uma trajetória que vai alçá-lo ao poder. Então não é pela ideologia que ele chega ao poder, mas é ao estar no poder que ele, digamos assim, será o eixo em torno do qual se constituirá essa ideologia. No terceiro capítulo, ele começa a falar do primeiro grande componente fundamental da ideologia fascista, que é o sindicalismo. E aí ele vai explicar justamente a relação entre o fascismo enquanto ideologia e a sua origem etimológica, que é o fascio. O que é o fascio? No sumário, a gente observa o objeto do qual será inspirado o nome do fascismo, que é este aqui, como vocês estão observando, no Império Romano, este machado que representava a execução da lei, ele era protegido por uma espécie de tubo formado por vários gravetos, era um feixe de gravetos retidos por faixas de couro. O que são os faixos que vão gerar o fascismo? É cada uma dessas madeirinhas, o conjunto, digamos assim, dessas madeirinhas dá a segurança, a solidez para que o machado, que é a força da lei, ou o Estado, se imponha enquanto tal para organizar a vida dos cidadãos. Então, este objeto, esta união de forças, que para o sindicalismo é um símbolo maior, é um dos componentes fundamentais da ideologia fascista. E, de fato, o sindicalismo na Itália, o Huygens explica todo o histórico, o sindicalismo tinha uma força muito grande, só que essa força do sindicalismo, que tem sim precedentes na disseminação da ideologia socialista e etc., essa força do sindicalismo ela vai sofrer um baque com a Primeira Guerra. Porque na Primeira Guerra a gente vai observar que todos os proletários ingleses, franceses, e alemães e italianos combatem uns aos outros nas trincheiras. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheira, esse movimento sindicalista é anterior a 1914. De repente a gente observa com a Primeira Guerra Mundial que o vínculo de união entre grupos sociais mais forte é a simbólica da nação. A nação é um símbolo de união mais forte na alma dos homens do que o pertencimento à classe dos proletariados. É isso que surge como elemento adicional. Daí que no capítulo seguinte, o João Huygens vai explicar a simbiose entre sindicalismo e nacionalismo. Ou seja, esse sindicalismo não mais é internacionalista como de início, mas ele passa a ser nacionalista. Então essas corporações no interior de um estado, elas sim vão ter o vínculo de união completo. Primeiro você tem a união pelo fato de pertencer a uma corporação e segundo, uma união entre as corporações porque todas são os feixes que dão sustentação a um estado. E aí a gente tem as duas premissas a partir das quais o Gentili vai associar o idealismo filosófico, que é o terceiro grande componente da ideologia fascista. E essa parte é fundamental porque a gente percebe que Gentili, ele bebe em Hegel. Isso Huygens não entra aqui. Ele tem um livro muito mais extenso, em que vocês podem encontrar muito mais detalhadamente a explicação desse idealismo filosófico do Gentili, que eu também vou deixar na descrição. Mas para uma introdução à ideologia fascista, vocês encontram aqui, evidentemente, nas notas, a referência do Huygens ao seu próprio livro, que é um estudo bem mais amplo. E eu já fiz uma live com ele aqui nesse canal, em que eu pedia que ele apresentasse, em termos gerais, o seu livro, mas eu vou deixar aqui na descrição também para os mais curiosos a respeito dessa temática, porque ali ele vai mais fundo. Aqui ele passa rápido, porque afinal esse é um mínimo, não é o máximo sobre fascismo. E ali ele faz um estudo com amplo rigor acadêmico que vale muito a pena você ter como referência na sua biblioteca, certo? E eu vou deixar aqui na descrição tanto a live que eu fiz com ele quanto o livro dele maior. Mas neste breve capítulo chamado Idealismo Filosófico, ele apresenta de maneira extremamente clara o ponto central
do idealismo de Gentili, que vai amarrar sindicalismo e nacionalismo a uma visão do Estado enquanto formador de consciências e transformador das vontades individuais em vontade geral. Na verdade, o Gentili ele tem uma visão de Estado que é a seguinte: ele entende o Estado enquanto aspecto comum e universal da vontade. Se você teve um choque ouvindo isso, compartilho com você desse choque. Porque o Estado é algo concreto, certo? É algo concreto e que representa uma estrutura formal que, de fato, permite que as pessoas atrelem as suas convivências. Mas a vontade é sempre algo individual. É impossível você ter uma vontade geral. Se você for analisar rigorosamente o que é vontade, você vai perceber que é impossível que haja uma vontade geral. Pode haver, evidentemente, uma concordância geral, pode haver assentimento, pode haver um plano diretor, mas a vontade, ela é singular em si mesma. E este aspecto de entender o Estado como aspecto comum e universal da vontade é algo que vem da filosofia hegeliana diretamente, certo? Então, aqueles que tiverem um pouco de conhecimento filosófico batem o olho e já percebem de cara que Gentili é um hegeliano. Se ele entende o Estado como aspecto comum e universal da vontade, o Estado, ele próprio, é o agente de unificação dos indivíduos que não enxergam que a sua liberdade verdadeira não é a expressão do livre-arbítrio, e sim obedecer ao Estado que diz qual deve ser a vontade geral para que essa coalizão de forças torne uma nação um bloco sólido, uno, potente e impenetrável. Portanto, essa ideologia totalitária, ela tem como objetivo a edificação de um Estado forte. O que é um Estado forte? É um Estado impenetrável à força dos inimigos. E esta coesão passa por uma unidade anímica, uma unidade de vontades. Isso é algo que fere o conceito filosófico de vontade, e é aí que a gente percebe que esse idealismo filosófico do Gentili está mais para ideologia do que qualquer outra coisa. Essa noção de Estado de Gentili, ela é de fato a noção de um Estado absoluto. E ela tem precedentes na noção moderna de soberania, que foi definida lá atrás pelo João Baudin, que entende que a soberania é em si mesma indivisível. A soberania necessariamente é o poder que não se divide, tá? Então você tem uma série de componentes próprios da filosofia moderna que vão culminar nessa visão de Estado hegeliana, que é emprestada pelo Gentili para associar-se ao sindicalismo nacionalista que já estava em vigor na cultura italiana e produzir a grande síntese do fascismo, que nos apresenta o Estado, finalmente, como formador de consciências e transformador das vontades individuais em vontade geral, ou seja, o agente unificador absoluto dos indivíduos, de modo que a individualidade, que para Gentili é o grande problema da tradição liberal, evidentemente ele é um liberal, a individualidade se dilua em nacionalidade coesa, que torna o Estado um bloco rígido, ou, se vocês quiserem, esse feixe amarrado por essas faixas de couro, esses feixes seguros por essa faixa de couro em torno do machado, que é a representação do poder ou do Estado, tá? Então é essa coesão absoluta que a ideologia fascista buscava, e isso foi expresso em termos muito coerentes, de modo que a gente pode até perceber vários aspectos do fascismo, e lendo esse livrinho vocês vão perceber que fazem parte da mentalidade e viraram senso comum das pessoas. Você lê alguns trechos desse livrinho, você fala, meu Deus do céu, meu vizinho falou esse negócio ontem, caramba, fascismo tá na cultura. E às vezes o cara é mais esquerda, às vezes o cara é mais... Vota no candidato que se diz esquerda, vota no candidato que se diz direita, você vê que isso está presente
por toda parte, o que é sim um pouquinho assustador. Mas enfim, nós somos herdeiros, né, dos anos 30, nós estamos vivendo uma espécie de revival dessa época e é importante que a gente entenda as origens intelectuais dessas coisas que as pessoas proferem como verdades do senso comum, para que nós não confundamos o senso comum, que é o que nos salva de qualquer adesão ideológica estúpida, com os componentes de uma ideologia calculada, formada, consolidada e estabelecida, embora não bem sucedida, para a sorte dos italianos, certo? Tem muito mais nesse livrinho que eu não contei aqui, eu fiz um resumo muito breve. O último capítulo, então, depois de Huygens abordar o idealismo filosófico, é a síntese fascista, e neste último capítulo ele diz que, de fato, o fascismo foi sim a tentativa de uma construção ideológica, e ele termina o livro dizendo: não se pode negar que o fascismo histórico italiano possuía uma ideologia, porque ele possuía sim. Limitar o fascismo, como se faz no nosso discurso político contemporâneo, a apenas um vácuo violento, repressivo ou puramente pragmático e mesmo totalmente irracionalista, é falsificar a história. A ideologia fascista foi falha e inconsistente, sim, mas foi uma ideologia. E por que falha e inconsistente? Porque, de fato, o objetivo era a implementação de um Estado totalitário e, como eu disse, felizmente para os italianos, isso não foi obtido. Mas tudo foi pensado para que fosse. Então, foi falha, mas foi uma ideologia. E é isso que você encontra aqui. Se você quiser comparar o fascismo como ideologia e o fascismo mais genérico, aquele que diz respeito a outros regimes para além da influência de Benito Mussolini e da síntese de Gentili, você compra também o outro mínimo, o que chama um mínimo sobre fascismo, e compara os dois. Mas esse aqui é de leitura imprescindível para você capturar de que forma que os elementos da ideologia fascista mesmo estão ainda presentes na cultura. Livraria em promoção, aproveita, tá saindo muita coisa boa por lá. Nas próximas semanas vou trazer mais resenhas para vocês. Se você gostou dessa, se inscreve no canal, que aqui teremos mais. E se você gosta de filosofia, se prepara que eu tenho para você um plano. Os próximos vídeos sobre livros desse canal vão trazer para você a resenha em vídeo de todas as edições da coleção Sócrates Encontra um Filósofo. Teremos Sócrates Encontra Maquiavel, Sócrates Encontra Descartes, Sócrates Encontra Hume, Sócrates Encontra Kant. Essa série Kant e Hume, se preparem, porque isso aqui eu estou usando como material de aula, esses vão ser bons. E por último, mas não menos importante, Sócrates encontra Marx e Sócrates encontra Sartre. Vocês sabem que essas figuras aqui são figuras que teriam merecido o chicotinho socrático. Então farei resenha sobre todos esses diálogos escritos pelo Peter Kreeft, que criam um diálogo que poderia ter acontecido entre Sócrates, que é, digamos assim, a pedra fundamental do bom senso, a que nós nunca deveríamos renunciar para não virar presa ideológica, e vários filósofos que, enfim, alguns foram geniais, outros, junto com a sua genialidade, deixaram também muita confusão na cultura. Confusão essa que o Sócrates procura desnovelar. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.